Pessoal, obrigada pela participação mais uma vez, mais essa composição do debate. Eu começo perguntando, Anderson, puxa aí o carro para a gente, principalmente em relação ao Plano Nacional de Fertilizantes lançado esse ano. A gente percebeu aí uma correria em torno dessa preocupação com fertilizantes. O Alessandro trouxe aí um cenário apertado, porém factível, possível, né, para a produção do próximo ano. Qual é a tua visão? Acho que aqui é aquela confirmação de uma frase antiga. Quem tem aí um pouco mais de 40 anos vai lembrar de uma história que dizia que o mercado sobe no boato e cai no fato, né? E o tema do fertilizante desse ano não é diferente. A gente ainda tem muito um comportamento de manada, chamado comportamento irracional. Só que no médio e no longo prazo o mercado se ajusta. Então amanhã, eventualmente, a relação de troca está mais favorável, mesmo o produtor rural que eventualmente reduziu o uso de NPK esse ano, o ano que vem volta a aplicar fertilizantes, e isso gera um novo equilíbrio. Mas o fato é, e a gente procura muito isso, né, de olhar ora para a árvore, mas ora para a floresta. E quando a gente olha a floresta da agricultura brasileira, o volume de entregas de fertilizante, a venda de semente, a venda de defensivos, a venda de máquinas, a venda de todos aqueles insumos que entram na produção agrícola, hoje é muito melhor ou muito maior do que era 5 anos atrás, e daqui a 5 anos vai ser muito maior, muito melhor do que hoje. Lembre-se que mais cedo eu falei, né, que nesses 3 anos a gente botou 10 milhões de hectares em aditivo de área plantada na soja e no milho. E esses 10 milhões de hectares, na média, tem mais tecnologia do que tinha 3, 4 anos atrás. Então, acho que essa é a grande mola propulsora que incentiva a indústria, que incentiva o agricultor a usar de forma, eu diria, racional do ponto de vista econômico, racional do ponto de vista técnico, todos aqueles insumos que compõem o pacote do custo de produção do milho, da soja, do algodão, de todas as culturas. E é nesse sentido, tanto a fala do professor Césio, na preocupação do manejo agronômico, na preocupação com os enfesamentos e outras viroses, e também com a fala do Alessandro sobre o tema do fertilizante, que é um item super relevante na composição do custo total, como o professor Lucílio colocou mais cedo. Acho que os assuntos se interconectam, e acho que essa é uma das riquezas desses fóruns, dessa pauta que a gente está discutindo aqui. Perfeito. Agora chegou uma pergunta para o Paulo, da Bayer. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado. Obrigada a você. Quais as alternativas o produtor tem no portfólio Bayer para lidar com o tema de cigarrinhas, que é terror, né, para o sul do Brasil principalmente, e como vê o manejo também para outras pragas de difícil controle? Tá, então vamos lá. Em relação ao portfólio, híbridos, a gente sabe que tem híbridos com mais ou com menos tolerância a complexo de enfesamento. A única coisa que a gente não pode se enganar é que isso vai resolver o problema. Não vai. Isso não resolve o problema. Sozinho, não. Pasmem, híbridos que são mais tolerantes, e nós temos exemplos disso dentro do nosso próprio portfólio. Às vezes eu oriento o nosso pessoal a olhar. Cigarrinhas, pessoal, o bicho mais tinhoso que já inventaram é o tal de cigarrinha. Ela descobre, dentro de uma população de híbrido tolerante, ela descobre as plantas que são menos ruins. E aí ela aumenta a população naquela planta, levando aquela planta a óbito. Então não é através de híbridos que a gente resolve, mas é sim através de híbrido, de genética, é que a gente pode se colocar melhor posicionado nos momentos de maior risco. Aí nós temos no nosso portfólio híbridos que são mais tolerantes, que devem ser posicionados no momento de maior risco, que é o momento de maior pressão de praga. E a gente vai manter híbridos que sejam moderados ou moderadamente suscetíveis, desde que tenha alto potencial produtivo para momentos de menor risco, momentos de menor população. Outra coisa, outro recado, não deixem de fazer todos os processos de manejo de cigarrinha. Cigarrinha, pessoal, não é um inseto fácil de controlar, até porque a própria planta não se ajuda. Eu tenho que lembrar que a cada 3, 4 dias, na nossa condição de Brasil Central, Centro-Sul,
A cada 3, 4 dias eu tenho uma nova folha expandida. E produto químico funciona permanentemente aonde ele caiu. Aonde ele não caiu, não tem como. Translocação sistêmica, ela não é para cima, ela é para frente. É da onde cai, para frente. Então nós temos que lembrar isso. Folhas novas são vulneráveis. E cigarrinhas preferem folhas jovens, plantas jovens. Então, parou, não tem mais proteção. 7 dias eu já não tenho mais proteção, quase que nenhuma, nas folhas do cartucho. E é onde ela permanece a maior parte do tempo. Então, pessoal, não brinquem com esse troço chamado cigarrinha. E outra coisa, já vou falar também, já vou emendar aqui, não pode pôr o microfone na minha boca, errou. Outra coisa que eu vou emendar, cuidado com o uso de inseticida. Eu já falei aqui hoje, dei uma entrevista aí, cuidado com o uso de inseticida. Nós somos agrônomos, pessoal, nós temos que exercitar o nosso papel de agrônomo. Hormolidose, vocês estão lembrando o que significa hormolidose? Lembrem-se disso. O uso inadequado, sequencial de inseticidas, como está acontecendo, sem estratégia. Sabe o que acontece? Você falou de outras viroses, né? Virou moda também, tá? Falar de outras viroses. O mosaico clorótico está chegando para arrebentar com o resto tudo. E sabe quem que vai transmitir isso? Ácaro rajado. E sabe por que nós estamos aumentando a população de ácaro rajado em milho? Porque nós estamos usando inseticida de maneira errada, indiscriminada, e não estamos obedecendo bula. Existe bula, que inclusive determina o número máximo de aplicações por ciclo de cultura. Isso não está sendo obedecido, ninguém nem olha. E o que acontece? Hormolidose. Hormolidose. O que nós estamos vendo hoje, que o pessoal manda foto para mim? Ah, estou com um complexo de enfesamento, eu acho que é raiado fino. Não é raiado fino, não. É o mosaico clorótico que está entrando. E a hora que ele se associar com o potivírus, nós vamos ter necrose letal do milho. E aí acabou mesmo. Aí não tem planta tolerante. Aí é letal. Então, pessoal, cuidado. E não é só com o portfólio que se resolve, mas a Bayer tem o portfólio para oferecer, desde os mais tolerantes até os moderadamente suscetíveis. Está aí o alerta do Paulo, obrigada pela sua resposta. Chegou uma pergunta para o Jorge. Como o manejo nutricional e fisiológico pode contribuir para a tolerância aos estresses causados por pragas, doenças e condições adversas do clima? Boa tarde a todos. Parabéns a toda a organização do GETAP e obrigado pelo convite em participar aqui com vocês. É uma honra enorme. Nós da Stoller, como uma empresa especialista em nutrição e modulação de plantas, né, modulação fisiológica de plantas, a gente acredita muito que é da forma que o professor Césio trouxe, né? A gente não tem tecnologia isolada que possa contribuir ou minimizar sozinho o impacto do enfesamento e das viroses e etc. Então a gente acredita que nós precisamos olhar para a planta, fazer a leitura do que essa planta precisa, né, em termos nutricionais, ter uma nutrição inteligente, então usar bem os macronutrientes, usar muito bem os micronutrientes, em momentos importantes para o desenvolvimento daquela planta, em quantidades exatas para o desenvolvimento daquela planta, e também olhar para a modulação fisiológica, né, que a gente sabe que o quanto nossa indústria a céu aberto, né, é desafiadora, né, então as condições de clima, todo ano a gente passa por grandes desafios, e a planta ela tem vários mecanismos para sobreviver e produzir bem nessas condições adversas, mas a gente pode sim, com uma modulação fisiológica, ajudar essa planta a ser mais eficiente. Então, usar melhor aqueles insumos disponíveis, expressar melhor aquele potencial genético que a gente sabe que é altíssimo. E para fazer isso, né, Stoller, ao longo dos anos, a gente vem trabalhando, entendendo o mecanismo, o metabolismo dessas plantas para fazer com que elas sejam mais eficientes. Muito obrigada pela sua resposta. O pessoal está participando, estou gostando de ver. A gente tem uma pergunta presencial, é isso, professor Ivan Vedequim, agora? A quem você direciona? Obrigada mais uma vez pela presença. Está ligado o microfone. Aí, agora sim. Obrigado, Suelen. Parabéns, Anderson e seus Blue Caps. Todos nós, né? A pergunta original para o Césio.
O Enilson apresentou aqui de manhã que a China pode representar em 2031, daqui a 10 anos, uma demanda por importação de milho do Brasil de 450 milhões de toneladas. Nós produzimos hoje 130, 45 milhões. China. Os teus experimentos, se gravei os números, mostram que um ganho de produtividade de 14, 16 sacas de milho por hectare, vou arredondar 1 tonelada por hectare de ganho por um procedimento correto do ponto de vista de tecnologia, conforme sua sugestão. Hoje nós temos uma área, meu estagiário Anderson me disse, de 24 milhões de hectares de milho no Brasil. Vezes 1 tonelada por hectare, 24 milhões de toneladas, se a tecnologia for aplicada corretamente. Ainda faltam 20 milhões de toneladas para atingir a demanda pela China. Então, tem aí uma demanda que o Enilson projetou do ponto de vista global, mas na sua andança pelo mundo real, esse ganho de 1 tonelada por hectare é factível nesse horizonte, vamos dizer, de 10 anos? Professor Ivan, eu fico feliz de estar participando desse momento, um momento de virada da cultura do milho, uma evolução de genética. Eu trabalhei no melhoramento por muitos anos, mas a evolução de genética nos últimos anos ela é espetacular, né? E tudo que nós fazemos dentro da fitotecnia, o cara fala, eu fiz uma aplicação de fungicida, aumentou 10 sacos a mais. Na verdade, não aumentou nenhum, evitou a perda. Então, tudo que a gente faz é para aquele material que nós já compramos, já pagamos, ele mostrar o seu potencial produtivo. Então, o senhor viu ali que nós tínhamos um ensaio, o senhor gravou muito bem o número aí, né, dos 20 sacos, e tem muito mais coisa vazando entre os nossos dedos, né? A cultura do milho é uma cultura muito da segunda divisão, uma cultura, perdemos 10 sacos, foi devido à seca. Mas isso não mais passa pelo crivo do nosso cliente. Ele está exigindo mais. Então, eu vejo esse número, Anderson, Ivan e todos os colegas, factível, né? Milho tem muito potencial escondido. Eu fiquei muito feliz quando os colegas aqui subiram nesse palco e receberam o prêmio. Nós estamos pagando milho com potencial de produzir 250, 230 sacos na segunda safra, e às vezes entregamos 120 e estamos felizes, né? Então, muito ainda a se fazer para milho. Claro, nós temos um desafio de chuva, fenótipo é genótipo, mas ambiente. Mas uma das partes do ambiente é manejo. E a nossa cultura sempre muito maltratada. Principalmente quando ela foi para a segunda divisão, para a safrinha, que hoje torna a segunda safra. E para muitos clientes que aqui estão, não é mais segunda safra, é um segundo verão, né? Então estamos perdendo, não é só 20. Eu acredito que enfesamento tira 50, 60, 70 sacos, tranquilo, dos nossos materiais. Mas muito bem, eu gostei muito da sua análise, tá? Está começando ainda, vai dar bom. Pergunta para o Alessandro. Alessandro, nessa safra, o produtor vai diminuir a quantidade utilizada do adubo, né? Existe aí uma perspectiva, você falou sobre isso. A Amanda quer saber se isso vai diminuir os gastos também, alternativa para conseguir equilibrar os pratos dentro desse cenário. Obrigado pela pergunta, Amanda. Hoje a gente está num evento fantástico que mostra o nível de tecnologia do Brasil perante o mundo. E a gente, por ser uma economia que tem que brigar, seja internamente com a parte política, ambientalmente, a comunicação nossa precisa melhorar para chegar a vários as classes e a fora do Brasil de forma diferente. Então, eu vejo que o agricultor brasileiro, o empresário no rural, né, não é agricultor mais, a gente tem tanta coisa que tem que tomar conta, que você pega, é um detalhe que se não se tinha antes, que é o que eu faço hoje, é um detalhe que se observa no custo de produção. Então, esse empresário rural, ele está fazendo conta técnica para fazer essa redução, a grande maioria. Aí, como uma
uma rede de consultoria que está aqui, de técnicos, é papel nosso continuar difundindo isso e usar a dose correta, né, o necessário, lei do mínimo. A gente tem elementos que, jogado a mais do que o que precisa, podem gerar antagonismo. Então, eu vejo que o empresário rural ele fez esse trabalho muito bem feito, muito bacana, e é uma análise muito econômica, né? Então, às vezes, ele acaba optando pelo risco do todo da operação, investir um pouco menos, mas também ele tem um risco um pouco menor, né? O custo subiu extremamente. Então, a gente vê até mudanças de cultura no Mato Grosso, uma alteração em algumas áreas de algodão, agora com preço melhor já pode mudar, então todo esse tipo de coisa tem sido feito. O empresário está muito... Parabéns para vocês técnicos, né, que têm feito esse trabalho muito bacana no campo. Perfeito, Alessandro, obrigada. Pergunta para o Barolo. Quais as alternativas para a fertilização do produtor rural diante do aumento de preços para o ciclo inverno 22-23? E a sua perspectiva para o Plano Nacional de Fertilizantes? Foi só um plano para a crise ou, na verdade, vai para frente? Paulo, para você. Desculpa, eu acabei me distraindo porque... Não tem problema, a gente repete. Vamos você lá. quase acertou meu nome, tá? Por isso que eu distraí. Nessa safra, o produtor vai diminuir a quantidade utilizada de adubo para fazer estoque para a próxima safra e diminuir os gastos? Tá. Existe uma possibilidade disso acontecer. Tá. Né? É uma pena. É uma pena. Até resgatando um pouco do que o César acabou de responder, eu diria para você o seguinte, que manejo, e aí inclui fertilizante, nutrição, manejo, ele não incrementa a produtividade, ele resguarda a produtividade. Quem incrementa a produtividade realmente é germoplasma, é genética. Então, o agricultor compra um híbrido, classificado como um híbrido de alta caixa produtiva. Mas se ele não faz o trabalho que precisa ser feito, frustrou. E pior, muitas vezes ele acaba gerando prejuízo, porque uma planta de alta caixa produtiva mal nutrida é uma planta que possivelmente vai cair tudo. Ainda tem mais isso, vai cair tudo. Isso vai dar problema de colheita. Então, é uma pena, mas é um risco que se corre. É um risco que se corre, a redução no uso de adubação, sim. Perfeito, Garolo, obrigada. Garolo. Agora, Jorge, com você. Quais as alternativas para a fertilização do produtor rural diante do aumento de preços para o ciclo 22-23 e as suas expectativas para o Plano Nacional de Fertilizantes? Olha, o que a gente realmente vê, conversando com agricultor, consultores, é uma tendência, sim, né? Acho que nosso colega mostrou muito bem aqui o quanto é desafiador nossa cadeia de suprimentos de fertilizante, principalmente aí no último ciclo. Então, a gente vê uma tendência de redução, né, em algumas regiões, principalmente aquelas regiões de maior fertilidade. E do nosso lado da Stoller, né, o que nós focamos em tentar ajudar o agricultor? A fazer com que esse fertilizante, esses nutrientes, tenham maior eficiência a campo, né? Então, a gente ajuda o agricultor a ter uma raiz mais vigorosa, ter uma planta mais eficiente, com um metabolismo mais adequado, né? Usando alguns nutrientes, por exemplo, o molibdênio, fazendo com que essa planta assimile de forma mais adequada o nitrogênio. A gente também tem uma linha de biológicos que ajuda as plantas a fixarem nutrientes, né? Então, acho que o nitrogênio é uma história de grande sucesso aqui no caso da soja, mas também no milho, né? A gente vê aí que a gente consegue fixar de 20 a 30 quilos de nitrogênio por hectare. Se a gente fazer a conta do colega aqui em toda a área de milho, isso é um volume enorme de ureia, de nitrato, né? Então, hoje nós trabalhamos realmente para aumentar a eficiência, né, dessa planta no uso dos insumos. Perfeito. Agora chegou uma pergunta aqui para o Anderson. Anderson, em relação, falando basicamente hoje sobre autossuficiência do Brasil, em relação aos fertilizantes, o que se pode esperar para as próximas safras e como é que a cadeia produtiva tem se organizado? Suelen, o agro brasileiro, na verdade, é uma grande Embraer. A Embraer é uma grande empresa brasileira exportadora de aviões acabados, mas a Embraer exporta um avião de 180 lugares, com o motor que veio do Canadá, a asa que veio da Itália, o pneu que veio da Inglaterra, o avionics que veio dos Estados Unidos, ela monta. O agro brasileiro é um grande montador, ele
importa nutrientes de alguns lugares do mundo, tecnologia, genética, defensivos e assim por diante, e empacota essas matérias-primas de forma eficiente, mais eficiente que o vizinho. A lógica da economia é o seguinte, é igual o leão na África, você tem que correr um pouquinho mais rápido do que a zebra mais lenta. Então, nós somos os mais eficientes, ou um dos mais eficientes, em importar diferentes matérias-primas, fertilizante, tecnologia eletrônica, tecnologia genética, tecnologia química, empacotar isso aí usando aí sim o sol, a água e a terra, e principalmente o capital humano que a gente tem. Empacota tudo isso aí e reexporta. Então, esse tema da própria Política Nacional de Fertilizantes obviamente é um objetivo estratégico e tanto a pandemia em 2020 e 2021 e agora o conflito Rússia-Ucrânia em 2022 coloca em xeque toda uma lógica de globalização que prevaleceu nos anos 90, nos anos 2000. Então, tem uma expressão em inglês agora que é slow globalization, é uma desaceleração da globalização. Então, o fato é, sim, temos que fomentar essas indústrias, mas se eu quero exportar soja para algum lugar, se eu quero exportar minério de ferro para algum lugar, se eu quero exportar carne de suíno, bovino, aves ou o que seja, as trocas comerciais elas têm que acontecer. É uma utopia imaginar que a gente vai exportar tudo e importar nada. O Brasil ainda por mais que houve abertura econômica lá a partir do Collor em 92, o Brasil ainda é um país extremamente fechado. Em especial a nossa indústria ela é muito protegida de concorrência. E nós do setor agrícola só nos tornamos eficientes. Gente, esses dias para trás o Brasil plantava 4 milhões de hectares de área de algodão. Teve que morrer o algodão, pós a abertura do Collor, para a gente renascer igual o fênix das cinzas, altamente competitivos. O milho teve literalmente quase que morrer no Brasil, e o sapo pula por necessidade, não é por beleza. Então, o tema da Política Nacional de Fertilizantes, a Política Nacional de Bioinsumos, tudo isso é extremamente relevante, é extremamente importante para o desenvolvimento do setor agrícola como um todo. Mas a gente tem que pensar que nós somos um país integrado à economia global. Então, o cara quer comprar nossa soja, mas ele quer vender algum produto para a gente também, são trocas. E na teoria do comércio internacional, o comércio internacional ele gera valor para todos. 2 mais 2 vira 5, 2 mais 2 vira 6. Então, acho que a leitura que a gente deve ter é que mais comércio é melhor do que menos comércio. E eu comentei isso mais cedo, um trabalho que começou lá no mandato do Blairo, no mandato do Roberto Rodrigues, lá no Ministério da Agricultura, 10, 12 anos atrás, que é o da diplomacia agrícola. A nossa diplomacia agrícola melhorou de forma sensacional. Na pandemia, o Ministério da Agricultura brasileiro, são coisas que às vezes a gente não fica sabendo em público. Na pandemia, o Ministério da Agricultura brasileiro mandou emissários mundo afora para se certificar que não ia faltar defensivo no Brasil, que não ia faltar máquina, que não ia faltar fertilizantes. Olha agora, com todo o conflito da Rússia e Ucrânia, o Brasil não vai faltar fertilizantes, pelo contrário, está sobrando fertilizantes. Então, gente, isso é o grande segredo, diplomacia agrícola. E a diplomacia agrícola tem que ser vista de uma forma muito ampla para, inclusive, sustentar toda essa base tecnológica que a gente tem. Perfeito, Anderson. Chegou uma pergunta ilustre do professor Sérgio Abud, da Embrapa. Queria registrar a presença, obrigada pela pergunta. Ele pergunta para o professor Césio. Césio, pulgão tem sido um problema no milho? O que você sugere para o controle? O professor, os pulgões têm nos dado muito trabalho, né? O que aconteceu é que as pragas secundárias, elas vieram crescendo muito. Cigarrinhas é um exemplo, os pulgões também era praga secundária, o colega falou sobre trips, ácaros, estamos dando muito trabalho. O que eu vejo dos pulgões são exímios transmissores de viroses, mas não são difíceis de controlar. Por que nós temos dificuldade de controlar pulgões? Porque existe, quando nós fazemos a última entrada com pulverizador numa lavoura, vamos passar principalmente segunda safra, o verão nós visitamos mais a cultura no estágio reprodutivo, mas a segunda safra, às vezes a última aplicação que nós fazemos de defensivos é no pré-pendão. O pré-pendão é o meio da vida da planta, né? Então, metade da vida nós cuidamos dos sugadores, e metade da vida nós descuidamos. E é por isso que os pulgões estão nos dando tanto prejuízo
lá nos estádios reprodutivos. Típico disso é o Mato Grosso. Aquele é um ninho de pulgões. E por isso que o Garolo, o professor Sérgio, nós que viajamos pelo Brasil, falou, olha, vamos tentar fazer uma entrada aí no reprodutivo, porque, claro, o cara vai fazer fungicida e vai baixar a população desses difíceis sugadores, cigarrinhas e os pulgões, né? Me preocupa isso aí. A gente vai ao Mato Grosso, o cara fala, nossa, professor, vem, eu fui lá chamado 2 anos, 2019, um ano de pouco problema de grão ardido, vem cá, o tanto de diplódia que tem. Você vai na capa da espiga, nas folhas modificadas, forma uma mancha na espiga, parece muito com diplódia, mas no ano seco não pode ser. Aí você puxa a folha assim, ó, as folhas modificadas nós chamamos de palhas, por dentro é um ninho de pulgões, né? Obrigada, professor. Alessandro, chegou uma pergunta aqui para você em relação à intenção do produtor rural brasileiro nas próximas safras de investimento em tecnologia no controle de pragas. Como é que você entende essa questão? De pragas é para mim? Não, investimento em tecnologia. Então eu vou pegar essa parte, que eu vou deixar para o Garolo. Também para a questão fitossanitária, né? Não só. A gente tem visto realmente o Brasil mudando muito, né? Os NPS, produtos NPKs no grão. Inclusive, o momento é curto, então a gente trouxe bem o resumo, mas uma tecnologia NPK no grão tem aumentado muito o consumo no Brasil. Hoje está em torno de 70% acima as importações até outubro desses produtos NPKs no grão. Triplo 15, triplo 16, produtos que estão sendo utilizados por melhor aplicabilidade, por algum outro benefício de fornecimento de enxofre elementar residual. Então, o Brasil ele sempre foi muito adepto a essas novas tecnologias, ao teste, com apoio de várias instituições aqui. Então, eu vejo que ele é crescente e nada melhor para a gente ver isso é o investimento e a entrada de novos players internacionais importantes no Brasil. Nós temos investimentos pesados de grandes multinacionais aqui no Brasil, né, em todo o país, nas áreas de fronteira, né, você pega nossos patrocinadores aqui do evento, a gente tem investimento de crescimento para a expansão desses produtos, sim. Eu vejo isso crescente. Jorge, quais soluções de nutrição e indução de resistência trazem os melhores resultados para o manejo de cigarrinha e as soluções da Stoller hoje no mercado? Legal, acho que a gente vem fazendo um trabalho aí muito forte desde 2010, 2012, mas que a gente intensificou bastante a partir de 2018. E a gente vê que para problemas complexos a gente tem que ter uma solução também que não é simples, né? É uma solução complexa, que começa lá com os bons híbridos, com um bom manejo de defensivos, né, defendendo essa planta, mas é essencial uma boa nutrição, né, como eu disse aqui, uma nutrição sempre bastante equilibrada, né, que vai ajudar no manejo da cigarrinha, no manejo do próprio pulgão, né? Então a gente vê que esse equilíbrio, né, uma planta equilibrada nutricionalmente, ela vai ter uma tolerância maior, ela vai ter um mecanismo secundário de defesa, né? Então ela vai ter uma defesa própria bem mais interessante, né? Então a gente procura trabalhar com os micronutrientes que são essenciais para a cultura, em dosagens adequadas, né? Então a gente tem, por exemplo, para a cultura do milho, o Celerate, que é um produto nutricional, que a gente lança mão para melhorar a assimilação do nitrogênio, por exemplo. A gente tem o Masterfix Gramíneas, que é um produto que pode ser aplicado no tratamento de semente ou no vegetativo, que é azospirilo, e vai fixar entre 20 e 30 quilos de nitrogênio ao longo do ciclo, pensando também nesse equilíbrio nutricional. Nós temos a nossa tecnologia principal, que é o Stimulate, que é um produto de base hormonal e vai fazer com que a planta tenha uma boa modulação hormonal para que ela tenha altas taxas fotossintéticas e seja mais eficiente todos os dias ao longo da vida dessa planta. E recentemente, em 2020, a gente lançou uma tecnologia que tem contribuído muito com os agricultores, né, que é a família Relief. Então o Relief ele é um produto de base nutricional e fisiológica, que ele traz o ácido salicílico, que é um indutor de resistência, faz com que essa planta seja mais resistente às doenças, mas também às condições adversas de clima. Então, nessas últimas 3 safras, a gente teve excelentes resultados, mostrando que é possível, sim, ter plantas mais tolerantes a esses complexos. Perfeito. O Danilo Pereira pergunta para o Paulo Garolo: qual a perspectiva de infestação de cigarrinha para este verão e próxima safrinha e como podemos nos planejar, Paulo?
Então, para não estourar o tempo, então, vou bem rapidinho, é o seguinte. Nós temos que enxergar o Brasil, pelo menos, dividido em duas macro-regiões. Região subtropical, região tropical. Para a região tropical, nós já estamos no plantio de verão. Aqui as condições climáticas são muito favoráveis à multiplicação de cigarrinhas já desde outubro, que é quando a gente começa a plantar. Então, nós já temos um verão possível de termos uma alta pressão de praga, e agora, em novembro, é quando a gente começa a atingir o pico da população, tanto da praga quanto da praga infectiva. E daqui até fevereiro, nós estamos em linha de alto risco. No sul, o processo é um pouco diferente. Milho-verão. Milho-verão no sul começa a ser plantado em julho. Então, lá no sul, eu comento sempre, o principal fator abiótico que interfere na biologia da cigarrinha chama-se temperatura. E lá no sul, no geral, no clima normal, quando começa o plantio de verão, a temperatura é totalmente desfavorável para a biologia da praga. Agora, o principal é ter a noção do seguinte, que o adulto, eu já disse, é um bicho tinhoso. Adulto se esconde no frio, ela se protege na mata, o adulto chega a se proteger, se escondendo dentro da bainha da folha, da colheita, do milho que ficou na palhada, ela se esconde ali, da geada, e não morre. Então, eu não diminuo tanto, eu não acabo a população do adulto, mas eu quebro o ciclo da multiplicação, que é oviposição, taxa de oviposição, número de ovos, taxa de eclosão de ovos e o cumprimento dos 5 ínsperes. Isso se quebra, e aí eu quebro a população de cigarrinha no sul, quando eu planto normal e tem frio. Agora, à medida que chega de outubro em diante, eu começo a ter o aquecimento no sul. E aí, o pepino vem, porque ela vai aumentar a população, aí ela migra, aí ela se dispersa. Então, pessoal, não se enganem. Eu tenho que estar sempre monitorando, seja no sul ou seja aqui. Mas o verão do sul costuma ser menos impactado do que o nosso verão Brasil tropical. Em respeito ao tempo de todos, a gente vai encerrando mais essa rodada. Queria agradecer o Jorge Tamer, que é representante da Stoller, obrigada pela sua participação. O Alessandro Rabelo, fundador e diretor da MR Business Intelligence, obrigada. Professor Césio, sempre um prazer. Paulo Garolo, ele que é representante da Bayer, obrigada. Anderson, a gente volta na próxima rodada. E nós teremos um intervalo de 20 minutinhos para aquele cafezinho, banheiro, daqui a pouco a gente volta. Palmas para os nossos convidados.